Olá, dando continuidade aos estudos do Livro dos Espíritos, todas as terças, pelo Consolador de Rio Preto. Vamos estudar, aprender e colocar em prática o que aprendemos. Na canção do amor não se pode negar que enquanto houver mágoa ninguém vai amar. Na canção do amor não se pode negar que enquanto houver mágoa ninguém vai amar. Perdoar é tão difícil, pois exige sacrifício. É preciso entender que não basta dizer, o melhor é se renovar. Na canção do amor não se pode negar que enquanto houver mágoa ninguém vai amar. Tente, vá em frente, experimente, liberte-se do mal que você sente, então verá o bem que o perdão te fará. Na canção do amor não se pode negar que quando houver mágoa ninguém vai amar. Lembrando de Jesus, elevemos os nossos pensamentos para agradecer a oportunidade feliz de estudar os ensinamentos, os exemplos que Ele nos deixou. Obrigado, Senhor Jesus, Mestre amado, por tantas lições que nos ajudam a viver mais felizes aqui na Terra. Muito obrigado, Jesus, pelo teu exemplo de amor e de paz. Que possamos aproveitar ao máximo cada lição estudada e colocar em prática na nossa vida. Que assim seja, Senhor. Vamos estudar. Olá, nós vimos na semana passada, no nosso estudo do Livro dos Espíritos, as questões 614 até 628. Começamos as leis morais e hoje vamos dar sequência falando da distinção entre o bem e o mal. É um tema realmente muito importante, muito interessante e muito rico. Como nós não estamos fazendo o estudo presencial por conta do isolamento social, estamos fazendo o estudo através da mídia, nós não podemos nos alongar muito, senão ela fica muito pesada e difícil de encaminhar aos confrades. Então fica a sugestão para que façam a leitura das questões 629 até 648. Que realmente vale a pena. É muito rico o Livro dos Espíritos neste particular. E a primeira coisa que o livro nos diz é que o bem é a observância das leis de Deus. Se nós cumprirmos as leis de Deus, nós vamos fazer o bem. Fazer para os outros aquilo que nós gostaríamos que os outros fizessem para nós. Isto é fazer o bem. E nós vamos distinguir o bem do mal, o certo do errado, pensando assim, né? O que eu gostaria que fizessem para mim? O que faria Jesus nesta situação? Então é isso, a lei de Deus, ela é instintiva, ela está escrita na nossa consciência. E com estes recursos, mais a inteligência que nos foi dada por Deus, nós podemos distinguir o certo do errado. Também não podemos ignorar, esquecer
de, né, pensar, pedir o auxílio ao nosso anjo protetor, que nós já estudamos, e aguardar alguns instantes para que ele nos responda, para que, né, a resposta venha até o nosso pensamento e a gente possa acertar, fazer a coisa correta, fazer o bem e não fazer o mal. Então, o homem tem por si próprio as condições de fazer o bem, porque recebeu de Deus a inteligência para distinguir o bem do mal. Na questão 632, indaga-se, mas será que o homem, né, não pode se equivocar, não pode escolher o caminho errado? Com constância nós o fazemos. Mas é porque nós colocamos interesses materiais na frente dos interesses morais. Nós nos preocupamos com a aparência, com o orgulho, com a vaidade, uma série de tolas, de valores tolos que nos ofuscam o raciocínio, nos prejudicam o pensamento e fazem com que nós, né, façamos escolhas equivocadas. Mas, se nós lembrarmos sempre, né, de fazer aquilo que gostaríamos que o próximo fizesse para nós, nós não vamos errar. É uma sugestão segura que o Livro dos Espíritos nos dá. Lembrando sempre da reciprocidade, né, da solidariedade, né, da caridade, nós não vamos errar. O Livro dos Espíritos nos dá um exemplo muito interessante, né? Quando nós comemos demais, nós nos sentimos mal. Então nós temos recursos internos próprios para saber o que nos faz mal, o que está errado, o que é demasiado, o que é exagero, né? Se nós ultrapassamos uma determinada linha, nós sofremos as consequências da nossa conduta. E como é que nós vamos saber? A nossa consciência nos informa, a gente sabe, né? A gente sente, a gente percebe, né? É a mesma coisa para tudo, né? A pessoa que consome bebida alcoólica, ela sabe que está chegando um momento que ela deve parar. Mas se por gula, por qualquer outro problema, ela se excede, ela vai trazer consequências maléficas para o seu organismo e também para o seu espírito. E lá vem a questão, né, típica nossa, da humanidade, né, sedenta por coisas fáceis, por pílulas mágicas que façam as coisas por nós sem o nosso sacrifício. Vem a questão 634. Mas Deus não poderia ter criado a humanidade em melhores condições, porque existe o mal em tudo, né? E o Livro dos Espíritos nos relembra, nós fomos criados simples e ignorantes para o progresso, né? Nós temos o mérito do acerto e o demérito do erro. Então as nossas virtudes são conquistas da alma, são meritórias, porque conseguimos com sacrifício, com dedicação, com esforço. E os nossos erros são, né, a falta de boa vontade, falta de empenho, falta de esforço. Então nós crescemos pelo nosso esforço próprio. Fomos feitos todos simples, ignorantes, todos iguais. E Deus nos dá a liberdade. Então não existem criaturas feitas puras, evoluídas, como anjos. Os anjos são espíritos evoluídos que conquistaram, através de múltiplas experiências encarnatórias, através de renúncia, de trabalho, de sacrifício, através do amor, conquistaram essa condição diferenciada que nos permite chamá-los de anjos, de espíritos evoluídos. Mas foram feitos como nós, simples e ignorantes, sem conhecimento, sem experiência. O Livro dos Espíritos fala que é necessário que haja montanha para que a gente suba e desça, para que a gente saiba, né, o que é subir, saiba o que é descer, saiba escolher seus caminhos, né? Então, é assim que nós vamos evoluindo, e a lei do progresso é também uma lei de Deus,
recordando que nós estamos estudando as leis morais, as leis de Deus, né? Então é preciso que o espírito adquira experiência. Daí porque nós reencarnamos num corpo físico, para estarmos sujeitos às dificuldades, à necessidade de renúncia, ao esforço, ao empenho. E a questão seguinte fala das posições sociais, né, que criam necessidades, né? Essa questão nos remete àquela passagem que Chico Xavier falava, né, que Jesus nos ensinou a orar, a pedir o pão de cada dia, né? Mas aí a gente pede o pão, a gente pede a manteiga, a gente pede o presunto, a gente pede o queijo, é a eterna insatisfação humana. Então nós criamos necessidades irreais. Aliás, o mundo moderno, o mundo da tecnologia, está criando realidades virtuais que podem confundir, às vezes, as pessoas, o que é verdadeiro, o que é real, o que é ilusório. Porque as filmagens permitem manipulações, né? Daí a proliferação das chamadas fake news, né? De mensagens falsas, de mensagens que não são verdadeiras. Então, que nos remete também à passagem do Evangelho que fala dos falsos profetas, né? Então tenhamos em mente o seguinte, né? Que nós não temos que criar necessidades falsas para as nossas vidas, né? Eu me recordo de uma passagem do filósofo Diógenes, que viveu de 400 a 300 anos antes de Cristo, né? E Diógenes estava comendo um prato de lentilhas, quando um outro filósofo se aproximou e falou assim: Diógenes, se você soubesse bajular o rei, você não precisaria comer esse simples prato de lentilha. Ao que Diógenes respondeu: se você soubesse como é bom esse prato de lentilha, você não precisaria bajular o rei. Então nós, né, criamos necessidades ilusórias para a nossa vida e depois sofremos as consequências disso. Mas as diferentes posições sociais que nos colocam em diferentes situações e nos criam, né, diferentes dificuldades servem para o progresso. Tudo está certo na lei de Deus. Tudo serve para o nosso crescimento, para o nosso progresso. A vida é mutante, a sociedade é mutante. Quem diria, não é? Há poucos meses atrás que existiria essa tal de pandemia, que a gente ficaria isolado, né? Estudando o Livro dos Espíritos, que há tantos anos, há mais de 10 anos, né? Quase 15, nós o fazemos de maneira presencial, no Consolador, agora através, né, de mídias, enfim, mas é uma condição momentânea. Então as coisas mudam, os tempos mudam, né? Tudo muda para o nosso progresso, para o nosso crescimento, né? Isso faz parte da lei de Deus, né? Agora, cabe à razão, e daí Deus nos deu a inteligência, para distinguir, né, as necessidades reais das necessidades artificiais que a gente cria, mesmo nesse momento de isolamento, né? Às vezes nós repetimos condutas e este momento é um momento de reflexão, para ver se aquelas condutas eram mesmo acertadas, né? Se nós não podemos viver sem elas, como estamos vivendo neste momento de isolamento social, né? Mas dando sequência às questões, né? A questão seguinte, a 636, enfatiza, né, que a lei de Deus é única para todos, mas a intenção do agente agrava o mal. Quer dizer, duas condutas iguais podem ser uma muito mais reprovável perante os olhos de Deus do que outra, se a intenção da pessoa, do agente, era fazer o mal. Então a vontade, a intenção é extremamente relevante na conduta das pessoas. Vamos dar um exemplo simples, um exemplo banal. Alguém pisa no pé do outro sem querer, uma falta leve, né? Um erro simples, perdoável. Agora, essa mesma pessoa pisa por querer, por maldade, para prejudicar o outro. Então, dois pisões de pé.
um sem querer e o outro, né, por maldade. A segunda conduta é muito mais reprovável que a primeira. Então, a vontade, o ânimo, o desejo da criatura interferem, né, no julgamento do que é certo, do que é errado, do bem e do mal. Outra coisa importante é o grau de responsabilidade, o grau de esclarecimento. Quanto mais esclarecida a criatura, mais reprovável a sua conduta, né? Então nós estamos aprendendo agora, nesses momentos de Covid, a importância de lavar a mão, né? A importância de, quando chegar em casa, tirar o sapato, tirar a roupa que vem da rua, né? De não passar a mão suja nos olhos, no nariz, na boca. Quantas vezes nós já ouvimos falar isso, né? Mas a gente não tinha noção, né, da importância desses pequenos atos. Agora, o profissional da área da saúde, ele conhece profundamente isso que nós estamos falando. Então, a responsabilidade dele na higienização é muito maior do que a nossa. Assim como a responsabilidade de um profissional da área jurídica, que recebe dinheiro do Estado para combater o crime, se ele é corrupto, é muito mais grave, né, se ele pratica um tráfico de entorpecente do que um coitado, né, pobre, que não tem o que comer e que vende um entorpecente. Então a responsabilidade do agente público, da pessoa, né, paga para combater o crime, é muito maior se ele pratica um ilícito deste naipe. Então, Jesus a isto se referiu, dizendo: a quem mais for dado, mais será cobrado, né? Então, quando um coitado paupérrimo, inculto, sem formação profissional, furta algo, a gente compreende a necessidade da pessoa. Agora, quando alguém, né, que está num cargo público, alguém que tem uma cultura, que tem um patrimônio, desvia dinheiro, né, que era para ser levado para a escola, que era para ser levado para os hospitais, é algo muito mais reprovável. A responsabilidade é muito maior, porque a pessoa, ela está muito mais esclarecida do equívoco da sua conduta, né? Vamos adiante. Então, o homem esclarecido que comete uma simples injustiça é muito mais culpável aos olhos de Deus do que um homem, um selvagem, diz o texto, um selvagem ignorante, né? Então, um silvícola, um índio lá que come carne humana, é menos reprovável do que um homem esclarecido, culto da civilização atual, que pratica um ilícito, devido ao esclarecimento, né? A quem mais for dado, mais será cobrado. Conhecemos bem essa frase, né? Agora, há momentos em que as pessoas se envolvem numa trama e que acabam praticando um ilícito e porque parece que não tinha outra saída, né? Então a pessoa conta uma mentirinha, conta outra, de repente ela se vê numa situação que ela tem que mentir para manter as mentiras anteriores, né? Então aqui vem a questão, né? E aquelas situações em que a pessoa, né, ela não tem como escapar, né? Parece que a força das coisas a levam para fazer aquilo. Na verdade, não é a força das coisas. A lei de Deus não leva ninguém para fazer nada errado. É a força das coisas que a pessoa fez, né? Da conduta, das mentiras anteriores, do proceder dela, que vão levando ela para aquela situação em que ela, né, acaba cometendo o ilícito mais uma vez, né? Então ela é responsável, sim. O mal não deixa de ser o mal, porque a pessoa se vê numa situação, né, com dificuldades de fugir, né, da prática de um novo ato errado, de um novo ato equivocado, né? Ótimo. Na questão seguinte fala assim: há pessoas que praticam coisas erradas, praticam o mal, mas há pessoas que estimulam, né, que instigam, que auxiliam, que levam outras pessoas a fazerem o mal. É só quem faz a coisa errada que é culpável? Não, né? É evidente, né?
somos responsáveis por todos os males que fizemos e todos os males que provocamos nos outros, né? Se nós influenciamos alguém para fazer o bem, nós temos o mérito. Mas se influenciamos alguém para fazer o mal, nós temos o demérito do mal que ele fez, de ter desencaminhado a criatura. Então nós temos que tomar muito cuidado com os nossos exemplos, a nossa conduta. Se a pessoa nos segue, se a pessoa nos copia, se a pessoa nos imita e faz uma coisa errada. Então temos uma responsabilidade muito grande pelo que estimulamos nos outros, pelo mal que estimulamos, né? O ideal é que nós tenhamos uma conduta que seja um exemplo cristão de proceder, de agir, de atuar. E que outras pessoas se inspirem nesta conduta cristã e façam o bem. Aí nós teremos o mérito de ter ajudado alguém na conversão para a prática do bem, né? E aquele que se aproveita do mal que foi feito, né? Ele não faz o mal, mas ele se aproveita. Ele é responsável? É claro que ele é responsável. Aliás, né, tem saído muito na imprensa, no noticiário, né? Pessoas ocupantes de cargos públicos que desviam dinheiro e colocam no nome da esposa, do marido, do cunhado, dos parentes, né? E essas pessoas que recebem o dinheiro estão, né, se utilizando do seu nome, da sua conta corrente, para que, né, o agente público desvie verbas públicas. Então é igualmente responsável, é igualmente culpável aos olhos de Deus. É um coautor de um ilícito. Ele será responsabilizado também. Ah, mas eu não fiz nada, eu só emprestei o meu nome. Né? A gente ouve muito isso, né? Você emprestou o seu nome para o outro fazer a coisa errada, né? Porque o outro já não podia usar o nome dele para fazer a coisa errada. Então isto é irregular também. Isso gera responsabilidades morais para quem assim atua, né? E há pessoas, né, que não fazem o mal, mas desejam o mal. Pergunta-se, desejar o mal é tão reprovável quanto fazer o mal, né? Aí depende. Se a pessoa deseja o mal, mas resiste, não faz o mal podendo fazê-lo, tendo oportunidades, ela tem um mérito de ter resistido a essa vontade. Porém, se a pessoa deseja o mal, mas não o faz por falta de oportunidade, ela é responsável pelo desejo do mal. Só não o fez porque não teve a chance, mas o faria se tivesse tido essa oportunidade, essa chance de fazer a coisa errada. Então, ela é responsável pelo desejo do mal, ela é igualmente culpável, diz o texto. A questão 642 é uma questão muito importante. Eu já falei dela várias vezes em várias palestras, né? Basta não fazer o mal para ser agradável a Deus, né? Não. É preciso fazer o bem no limite das suas forças. Então, às vezes a gente fala assim, mas eu não faço mal para ninguém, eu sou bonzinho, né? E nós tínhamos um amigo, um orador espírita, um confrade que falava assim, mas domingo eu fico lá sentado, né, na poltrona da preguiça, vendo a televisão, mudo de canal, depois desligo a televisão, abro a geladeira, fecho a geladeira, saio para a varanda, olho, volto para a televisão, ligo o rádio. Não faço mal para ninguém. Não faz o mal, mas também não faz o bem. Você fica aí à toa e o seu vizinho está passando necessidade, passando fome, passando por problemas e você poderia ajudar. Então diz o texto, né? Diz o texto, cada um é responsável por todo o mal que resulte do bem que deixou de fazer. Questão 642. Eu vou repetir porque ela é muito importante. Questão 642. Bastará não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar sua posição futura? Resposta: não. É preciso fazer o bem no limite das suas forças, porque cada um responderá por todo o mal que resulte do bem que não haja feito.
Então que a gente saia da poltrona da preguiça, da inércia, da ociosidade, não tenha a ilusão de ficar parado em casa vendo televisão, é o bastante para nos garantir o reino dos céus, né? Neste momento de isolamento, nós não podemos sair para a rua, né? Muitos não podem sair, mas, né, podem orar, podem estudar, podem vibrar, podem telefonar para algum necessitado, levar uma palavra de estímulo, de fortalecimento, de conforto, de fé e de esperança. Ou pode ajudar de alguma outra maneira, cada um sabe o que pode fazer, né? Só não pode ficar inerte, tendo a ilusão de que, estando de braços cruzados, não está fazendo mal. Na verdade, se você tem 2 braços e não os utiliza para o bem, você está enterrando o talento, como a passagem, a parábola dos talentos. Recebeu 2 braços e não trabalha? Está enterrando o talento, né? A questão seguinte também é muito interessante. Haverá pessoas que, por suas condições, sua posição social, não possam fazer o bem? Será que tem alguém na face da Terra que não pode fazer nada? E a resposta é muito clara. Não há ninguém que não possa fazer o bem. Todos podemos. Todos podemos. Nós já tivemos exemplos de oradores que faziam palestra na maca. Doentes, enfermos, né? Nesta época de isolamento, o Divaldo Pereira Franco tem postado palestras com uma certa frequência e anunciou, foi antes de ontem, que ontem ou hoje se submeteria a uma cirurgia. Fez palestra até na véspera. Ele falou, amanhã eu vou me submeter a uma cirurgia muito séria na coluna, e estava fazendo palestra com a sua idade avançada, que é com dores, disse que ia fazer a cirurgia por conta de dores. Então, idoso, problemas cardíacos, cansado, né? Com dores, fazendo as palestras. Então todo mundo pode ajudar, todo mundo pode. Aí o texto diz, só o egoísta não encontra oportunidade de fazer o bem. Se você pensar no próximo, você vai, né, ser caridoso na medida das suas possibilidades. Se você pensar só em você, você vai ser egoísta. Agora, há criaturas que nascem no meio difícil, né? É o tema da questão 644. Ela nasce no meio complicado, né? Digamos que uma pessoa nasça num ambiente que só tem tráfico ilícito de entorpecentes, prostituição, venda de drogas, crime. E aí, né? Será que aquele meio social não a leva para a prática do crime? E o Livro dos Espíritos nos diz, primeiramente, a pessoa nascer naquele meio já é uma prova que ela escolheu, né, para testar a sua resistência, para ter o mérito da resistência. E ela pode vencer isso? Pode. Quantas vezes nós não vemos pessoas, às vezes passa na televisão, pessoas simples, humildes, numa favela, tocando um instrumento, violino, né? ou música clássica, uma pessoa que não tem nada, no meio às vezes de traficante, um jovem estudando, né, um instrumento musical e se apresentando, né, ou tendo sucesso nos estudos ou no trabalho, ainda que humilde, mas nobre, respeitável e louvável. Então, há criaturas que vencem, que resistem, que superam a tentação da prática do mal. Da mesma forma que aquele um está no meio difícil, outro pode estar num trabalho, né, onde há muitos bens materiais e tem a tendência a subtrair bens da empresa, do empregador, do Estado, do poder público. Então, depende dos olhos da criatura. Se ela quiser ver a coisa boa, fazer o bem, ela vai. Se ela quiser, né, fazer a coisa errada, ela vai fazer a coisa errada, sendo um profissional qualificado, sendo um profissional instruído, estando no meio em que ele não precisava fazer isso, mas a sua condição moral inferior o leva à prática desses males. Então é de cada um, quer dizer, todo mundo pode resistir ao meio social
se ele o quiser, né? Aliás, né, a questão 645 é outra questão relevantíssima, né? Que pergunta se não tem arrastamento, né? Pessoa que é levada ao vício, ao erro, né? Não há um arrastamento? E o texto é muito claro. Arrastamento sim, irresistível não. Quer dizer, todos nós podemos resistir. Então aquela ideia antiga, eu caí na tentação porque a carne é fraca, né? Não é a carne que é fraca, é o espírito que é fraco. Se o espírito for forte, ele resiste às tentações. Palavras, né, de Allan Kardec. Então arrastamento sim, irresistível não. Porque no meio, né, da atmosfera do vício encontrará às vezes grandes virtudes, pessoas que venceram, que superaram, que saíram da pobreza, da miséria, da ignorância, da dificuldade, da sujeira, da família desequilibrada e venceram. Por quê? Porque quiseram, porque se empenharam, porque trabalharam por isso, né? E há diferentes graus de mérito, vamos perguntar lá na questão 646. Sim, o mérito é mais louvável se for maior a dificuldade. Quanto maior a dificuldade, mais louvável o mérito. Então Jesus falou isso quando falou do óbolo da viúva, né? A viúva que tinha uma moeda, digamos, vamos traduzir para os dias atuais, tinha 10 centavos. E ela deu os 10 centavos, ela deu tudo que tinha, não tinha o que comer. E aquele outro que deu 100 reais, ele tinha 1.000 reais na carteira e não tinha o que gastar. Então ele deu da sobra. Aqueles 10 centavos da viúva valia mais que os 100 reais daquele um que estava sobrando. Então o mérito está na dificuldade. Quanto maior a dificuldade, maior o mérito. Quanto maior a resistência à prática do mal, ao desvio, maior será a virtude. Então é isso. O progresso moral exige sacrifício e não é fácil, senão seria sacrifácio, como diz a minha esposa com frequência. E este sacrifício vale a pena, porque quando você se sacrifica, você renuncia, você trabalha por algo que você quer, que vale a pena, que seja algo do bem, você evolui, você cresce em espírito. Esta é a lei do progresso, a lei de Deus, em que nós evoluímos por conta do nosso trabalho, do nosso estudo, da prática da caridade, do amor ao próximo, da renúncia, da luta constante e diária contra as nossas tendências inferiores, orgulho, vaidade e todos os defeitos que nós ainda ostentamos. Então que a gente possa se inspirar no estudo de hoje. Reitero que as questões 629 a 648, que nós demos uma rápida pincelada, são importantíssimas. Recomendo a leitura. Na próxima semana nós vamos falar sobre a lei da adoração. E a Andréia está me recordando aqui, e ela escreveu um monte de coisa, e eu não sei o que ela quer. A partir de agora nós temos o canal do YouTube. A Andréia está falando que a partir de agora nós temos o canal do YouTube, Associação de Beneficência Espírito Consolador. Isso, no YouTube. Então esse estudo e palestras estarão nesse canal. Então no canal do YouTube, Associação de Beneficência Espírito Consolador. Até a próxima semana.